Olá, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. E vamos aí então, gente, continuar aqui o nosso trabalho, né? Nós estamos estudando o capítulo 7 do SME. E nesse capítulo 7, você sabe, o objetivo é fazer a gente se preocupar com a sobrevivência nos ambientes terrestres. Até a aula passada, nós trabalhamos os biomas brasileiros. Terminamos falando dos biomas brasileiros com baixa taxa de umidade, né? É o caso do Cerrado, da Caatinga e da Mata dos Cocais. Espero que você esteja acompanhando muito bem tudo isso, tá bom? Bom, na sequência aqui do nosso capítulo 7, ele acaba mudando um pouquinho a perspectiva, né? Aprofundando, ou melhor, trabalhando agora num outro nível. A gente vai sair do nível macro, que é dos biomas, e passar para o nível dos indivíduos, dos organismos, sempre nos preocupando com a sobrevivência nos ambientes terrestres. Bom, em todos os biomas, gente, todos os biomas, a gente viu que as espécies vegetais mudam bastante em cada um deles. E essas espécies estabelecem uma relação bem específica, bem interessante com a água, em cada um dos biomas, não é assim? Então, você viu, por exemplo, que na floresta amazônica, as árvores crescem em altura. Por quê? A densidade populacional lá na floresta amazônica é alta, né? São muitos indivíduos num pequeno espaço, ou em cada um dos metros quadrados que tem a floresta, né? E, consequentemente, por conta dessa densidade alta, os vegetais crescem muito para buscar a luz, que é o fator ecológico limitante. Aí você pode se perguntar, por que então tem tantos vegetais nessa localidade? Bom, além do sol estar disponível o ano inteiro, tem bastante água. Essa é uma das condições essenciais para o crescimento dos vegetais, não é assim? Então, lá na floresta amazônica, a gente vai ver árvores bastante altas, porque elas dispõem de água que elas retiram do solo, não é? Quando a gente vai para outro bioma, como é o caso do bioma cerrado, a gente viu que a disponibilidade de água não é tão farta quanto é na floresta amazônica. Daí, então, a vegetação é completamente diferente. No cerrado, que a gente chama de cerrado estrito sensu, vai predominar as gramíneas, que são vegetais de ciclo curto, menorzinhos, não tem tronco. E quando tem uma árvore, essa árvore está distante das outras e ela está completamente adaptada àquela condição de pouca água, ou seja, ela tem que conseguir obter a água suficiente para sobreviver, não é assim? Bom, quando a gente passa para estudar, por exemplo, a caatinga, nós falamos dos cactos, o cacto mandacaru, por exemplo, em que ele está completamente adaptado àquela condição de seca prolongada. Então, você viu que no mandacaru, no cactus, as raízes são excelentes na captação da pouca água que tiver no solo. O caule consegue armazenar água. E as folhas foram enroladas, se transformando em espinhos, para justamente dificultar a predação ou o herbivorismo, né? Melhor dizendo. Tá legal? Bom, outra característica do cactus que eu queria te chamar a atenção é que o caule é quem é responsável pela fotossíntese nesse vegetal, justamente porque as folhas são especializadas em transpirar. Tá legal? Bom, então, a vegetação típica da caatinga pode ser chamada de uma vegetação xerófita. Você está verificando, então, que a relação entre a localidade, o clima, a geologia daquela localidade e os vegetais, essa relação é bem íntima e essa relação é bem indicada, bem construída, justamente em relação considerando um aspecto, que é a disponibilidade de água, tá certo? Então, nesse sentido, nós vamos agora trabalhar
como é que os vegetais se relacionam com a água? Como é que os vegetais obtêm água? Como é que os vegetais se distribuem a água que têm? Né? O que é que esses vegetais fazem com a água que eles conseguem obter? Tá legal? Bom, essa vai ser mais uma página da análise que a gente está fazendo a respeito da sobrevivência no ambiente terrestre. E, Júnior, por que a gente vai ficar focado nos vegetais para fazer essa análise? Bora, você sabe que os vegetais são os produtores da cadeia alimentar. Então, todos os restantes, todos os outros seres vivos, de certa maneira, dependem desses vegetais. Se eles não conseguem se relacionar com uma falta d'água ou com um excesso da água disponível, todos os outros ficam comprometidos, não é assim? Bom, por isso, a gente vai trabalhar hoje a ideia da fisiologia da água nos vegetais. Tá legal? Como é que é essa fisiologia? Fisiologia, gente, é um ramo da biologia que quer estudar, que quer se preocupar principalmente com o funcionamento. Tá legal? Então, o que eu estou falando aí são os processos para fazer funcionar a obtenção e utilização da água nos vegetais. Tá legal? Bom, então vamos lá. Vamos começar com essa situação de água nos vegetais. A primeira pergunta que se tem que fazer é: para que os vegetais precisam de água? Bom, você sabe, né? A gente já vem falando isso há um tempo. Você está estudando aí no objetivo A de biologia, né? Que os vegetais, ou melhor, a vida acontece bem na água, né? Então, a membrana plasmática depende das relações com a água, tem substâncias hidrofílicas, tem substâncias hidrofóbicas, não é assim? Então, primeiro aspecto, eu acho que você já conseguiu guardar bem aí, né? Todas as células precisam de água, tá bom? Agora, especificamente nos vegetais, como é que a gente pode tratar essa situação aqui da água, tá certo? Bom, eu queria lembrar você que todo vegetal é considerado autótrofo porque ele realiza fotossíntese. Essa fotossíntese é o principal evento metabólico, né, que vai resultar na produção de alimento para esses vegetais. E por isso que eles são considerados produtores da cadeia alimentar, beleza? Então, qual é o objetivo da fotossíntese? O objetivo da fotossíntese é a produção de glicose, que você sabe é um monossacarídeo que serve de alimento para o vegetal, tá bom? Bom, para produzir essa glicose, o vegetal vai fazer uso de alguns recursos. Por exemplo, ele vai retirar do meio ambiente o gás carbônico. Vai precisar também obter aqui do solo a água e os sais minerais. A energia para essa fotossíntese acontecer vem da luz do sol, beleza? Então você vai juntar gás carbônico, água e luz na presença da clorofila, que é a captadora de luz, né? A clorofila é quem vai captar essa energia luminosa, tá certo? E a planta, as células, vão converter tudo isso em glicose. A questão é que desse processo sobra o gás oxigênio, como a gente já viu anteriormente. E aí as plantas liberam esse gás oxigênio. Beleza? Tranquilo? Então, gente, você precisa incutir aí na sua cabeça. A planta vai necessitar da água para poder produzir a glicose. A água, a planta absorve pelas raízes. É só por lá. O órgão responsável pela absorção de água é a raiz. E essa água tem que chegar até a copa das árvores, até as folhas, que é justamente o órgão especializado em fotossíntese. Beleza? Então, o que nós vamos fazer nas próximas aulas é entender como é que esses processos acontecem. Como é que a raiz absorve a água, como é que a água absorvida pela raiz chega até as folhas, tá certo?
Na aula de hoje, eu quero te falar sobre uma característica dos vegetais, de alguns, nem todos, né? Uma característica dos vegetais que possibilita o transporte dessa água. Vamos lá? Observa só. A água é absorvida aqui pela raiz, tá certo? E essa água é transportada através do caule até a folha, aonde vai acontecer a fotossíntese, né? Essa água vai estar junto de sais minerais e a gente vai chamar essa solução de água mais sais minerais de seiva. Especificamente, a gente vai chamar de seiva bruta, beleza? As plantas absorvem essa água, transportam a seiva bruta da raiz até o caule, lá acontece a fotossíntese e o resultado da fotossíntese, que é a glicose, serve de alimento. Esse alimento tem que ser distribuído por toda a planta, beleza? Então, eu vou identificar dois tipos de seivas nos vegetais. A seiva bruta, que é água e sais minerais, vem da raiz para as folhas. E a seiva elaborada, que é produzida nas folhas e é distribuída por todo o vegetal. Então, são duas seivas, seiva bruta e seiva elaborada. Você já deve estar lembrando disso, porque você viu alguma coisa disso lá atrás, né? Bom, a seiva bruta, gente, ela é transportada por um meio, por um canal, por um sistema que é chamado de xilema. O xilema é o responsável pelo transporte da seiva bruta, beleza? Enquanto o floema é o responsável pelo transporte da seiva elaborada. Então, são dois tipos de vasos condutores dos vegetais. O xilema, que transporta seiva bruta até as folhas, e o outro é o floema, que transporta a seiva bruta, a seiva elaborada, para todo o restante dos vegetais. Legal? Tranquilo? Então, para você fixar isso bem, por favor, leia isso. Se você puder, leia mentalmente ou até mesmo em voz alta, porque aí você vai guardar essa informação bastante importante para você, tá legal? Então, ó, vasos condutores dos vegetais são dois, xilema e floema. O xilema conduz a seiva bruta, que é formada de água e sais minerais. O floema, por sua vez, conduz a seiva elaborada, que é composta de água e açúcares, beleza? A gente chama de seiva bruta porque a planta não exerce nenhuma modificação na composição química daquilo que ela retira do solo. Então, sai do solo e da forma com que foi absorvida do solo, ela vai chegar até as folhas, beleza? Já vamos chamar de seiva elaborada, aquela que é transportada pelo floema, porque a fotossíntese aconteceu. Então, a planta acrescentou a esse líquido, essa seiva, a glicose que foi elaborada, que foi produzida pela própria planta, beleza? Outro detalhe é esse, né? O xilema vai sempre conduzir a água das raízes para as folhas, enquanto o floema vai conduzir a água das folhas para o restante da planta, tá bom? Para o caule, para as raízes, para os galhos, para os frutos, sempre. Porque a seiva elaborada contém o alimento da planta, das células dessa planta. Legal até aqui? Tranquilo? Observa bem, gente. Vamos lá, vamos trabalhando nisso, né? Bom, detalhando um pouquinho mais sobre o xilema. O xilema, gente, ele é formado por células mortas. Não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem nada mais do que somente as células mortas. E aí você já deve estar se perguntando, célula vegetal morta,
O que sobra, Júnior, desse negócio? Bom, o que vai sobrar são as paredes celulares. Aquela parede celular que é formada de celulose. Então, são elas que vão formar esses ductos, como se fossem canos, que vão transportar a seiva bruta desde a raiz até a folha. Beleza? O detalhe, gente, é que essa parede celular das células do xilema, elas vão ficar impregnadas de uma substância chamada de lignina. A lignina é também um polissacarídeo associado a proteínas, é um glicopolissacarídeo, que vai se impregnar na parede celular que é feita de celulose. Aí, consequência disso, essa parede celular vai ficar cada vez mais rígida. E é por conta dessa rigidez que ela vai dando sustentação ao caule. Então, o que eu estou te falando? Eu estou te falando que por conta dessa lignina, os caules mais grossos, como é o caso dos troncos, por exemplo, vão formar a madeira. E essa resistência que a madeira apresenta, em grande parte, é por conta da presença dessa lignina que está no xilema. Tá legal? Então, acrescenta aí nessa sua informação. O xilema, além de transportar a seiva bruta, é formado por células mortas, contendo somente as paredes celulares, que, por sua vez, são impregnadas de lignina. Então, elas vão ser mais rígidas, beleza? São tão rígidas, gente, tão rígidas, vão conferir durabilidade e resistência aos componentes do xilema, né? E é por isso que a gente utiliza como recurso mesmo as madeiras, né? A madeira para produção de artefatos, móveis e até mesmo casa. Por muito tempo o ser humano utilizou essa fonte de matéria-prima para fazer seus trabalhos, né, seus objetos, tá certo? Graças à presença dessa lignina na parede celular das células ou daquilo que eram células do xilema, tá legal? Bom, por conta dessa característica, dessa durabilidade, o xilema tem um nome mais antigo, ele pode ser chamado de lenho. Isso, pode lembrar de lenha, daquilo que se usa para pegar fogo, né? Porque aí você vai associar com madeira, com tronco, com rigidez. Então, vai ficar bom para mim também, tá legal? Então, reforçando, xilema, transporta a seiva bruta, absorvida na raiz até as folhas, tá legal? Esse xilema é formado por células mortas. Então, só ficou a parede celular dessas células. Por dentro está oco, é por onde vai passar essa seiva bruta. Essas células mortas têm na sua parede o acúmulo de lignina, que vai tornando elas cada vez mais rígidas. E é por isso que o xilema também recebe o nome de lenho, porque ele vai ajudar a compor a madeira. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Muito bom. Você está acompanhando direitinho? Por favor, hein? Acompanhe. Não deixa para ler depois, não, porque esse assunto é bastante complexo, especialmente aqui na primeira série. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, eu queria mostrar aí para você essa figurinha para reforçar o seu entendimento. Tá certo? Então, observa aí para mim, por favor. Opa, perdi meu cursor aqui. Ah, tá aqui. Observa aqui, ó, o esquema em que eu tenho o xilema, tá legal? Então, ó, o xilema está em toda a planta, são essas linhas aqui em vermelho, vão estar desde as raízes até o topo da planta, até a parte mais alta da planta, né? E o fantástico é isso, gente. Ele dá conta de transportar água e seiva e bruta, né? Água e sais minerais que formam a seiva bruta, da raiz em direção às folhas. Ou seja, ele vai contra a gravidade. Isso é muito interessante, né? Muito, muito.
pergunta, ou a ideia é você se preocupar um pouquinho para saber como é que as plantas conseguem fazer com que a água do solo chegue até as folhas por dentro desse xilema. Bom, aqui do ladinho, ó, eu coloquei uma figura que vai representar o detalhamento desse xilema. Então, o xilema é formado aqui por células que estão mortas e então só sobraram as paredes celulares. Você observa que esses espaços estão ocos, né? Essas células estão ocas. E o que a gente está vendo aqui são as paredes celulares das células que formaram inicialmente o xilema. Essas paredes são mais rígidas, porque além da celulose, elas contêm a lignina, que está aqui representado por essa parte um pouquinho mais escura. Beleza? E é por isso que o xilema é chamado de lenho. Beleza, muito bom. Último detalhe aqui dessa nossa parte é que o xilema tem ali dois tipos de componentes. Um que a gente chama de elementos de vaso e o outro que a gente chama de traqueídes, né? Os elementos de vaso são os canalículos, né, do xilema, que são mais largos. Gente, apesar do desenho e apesar da indicação que você possa pensar aqui, tudo isso tem dimensão celular. Para se visualizar é só utilizando o microscópio, tá bom? Mas comparativamente, os elementos de vaso são mais curtos, porém mais largos, né? Eles vão ter algumas pontuações e perfurações laterais que permitem a água extravasar desses elementos de vaso, justamente para distribuir pelas células. Opa, perdão. E aqui do lado, né, eu tenho o... perdi meu cursor novamente, está aqui, ó. Aqui do lado eu tenho os traqueídes. Os traqueídes são mais alongados, mais estreitos, são menores e vão ser assim observados naqueles ramos da planta que são mais delicados, por exemplo, lá na parte mais fininha das folhas, tá legal? Os dois, gente, são responsáveis pelo transporte de seiva bruta, ou seja, água mais sais minerais. Os dois em conjunto vão formar o xilema. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Esse foi a nossa apresentação da aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham curtido bastante, aprendido. Não deixem de ler o material lá do capítulo 7 do SME, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até uma próxima.